Abacuque capítulo 3, queridos, verso 1 e 2, aí na sua Bíblia. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, amém? Verso 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Queridos irmãos, na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, e naquilo que a gente tem visto, e vivido, uma coisa eu tenho convicção, eu pessoalmente, e eu preciso de um avivamento. Eu tenho convicção que eu preciso de um avivamento. E eu tenho também convicção que a igreja precisa de um avivamento. A igreja do Senhor Jesus, a igreja cristã, precisa de um avivamento. Cada um de nós aqui precisa de um avivamento para nós abandonarmos a religiosidade, Um avivamento verdadeiro, profundo, que vem do Espírito Santo, porque o verdadeiro avivamento só pode vir dele. Nós não produzimos, só o Senhor que faz. Olha, nós vamos olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, e nos perguntar se nós também precisamos de um avivamento, de uma transformação profunda, verdadeira, sincera, Porque nós falhamos em dar glória a Deus, nós falhamos em viver para Deus, nós nos acostumamos com a presença de Deus, nos distraímos da presença de Deus. Então nós precisamos de um avivamento. E eu penso que a igreja tem dado pouca ou nenhuma ênfase a um elemento essencial para o avivamento. Há uma verdade que é um ingrediente essencial para que o avivamento venha sobre a igreja. E esse ingrediente, esse elemento, é o temor do Senhor. Temor do Senhor. Sem temor do Senhor, não há avivamento. É absolutamente impossível. É desconectado. Sem o temor verdadeiro do Senhor, não é possível haver um avivamento. É claro que quem produz é Deus. Quem produz é Deus. Claro que não é o homem que produz. Mas nós podemos, e eu lembro de uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, nós podemos e devemos preparar o caminho do Senhor. Então nós devemos preparar o caminho do Senhor. E passa pela responsabilidade da igreja de buscar o Senhor e voltar-se para o Senhor. Nós escutamos de manhã sobre a responsabilidade humana, É nossa responsabilidade buscar o Senhor. Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Buscai-me e vivei. Hoje é dia de Santa Ceia, queridos. E quando nós vamos ao texto da Bíblia, que fala sobre a instrução da Santa Ceia, que nós sempre falamos aqui, o pastor sempre lê, 1 Coríntios 11, 23 a 33, o apóstolo Paulo está corrigindo a conduta daquela igreja. O apóstolo Paulo está exortando aquela igreja, corrigindo, porque aquela igreja estava displicente, negligente, perdeu o sentido da Santa Ceia. E a causa raiz, qual que é a causa raiz desse desinteresse, dessa irreverência no culto a Deus, na Santa Ceia, no momento diante de um sacramento, que é uma santa ordenança do Senhor Jesus, para que a igreja pratique, vive nela e receba os benefícios dessa santa ordenança? Qual que é a causa raiz daquela igreja estar tão desligada e apática e negligente com a Santa Ceia? A resposta é uma só: não havia temor a Deus. Aquela igreja não tinha temor de Deus. Eles transformaram a Santa Ceia numa bagunça. Transformaram o culto a Deus numa bagunça, bagunçaram a liturgia do culto. Como se Deus aceitasse qualquer culto, mas Deus expressa na sua palavra qual é o culto que Ele aceita. E nós precisamos entender e conhecer qual é o culto que Deus aceita e oferecer a Ele somente esse culto, nada mais além do que esse culto. Então nós precisamos retomar e buscar e viver e andar no temor do Senhor.
Agora, o que não é temor? O que não é temor do Senhor? O temor de Deus. Não é um medo, aquele medo apavorante. O temor de Deus não é aquele medo que nos escraviza. Não é um medo que nos deixa esmagados. Muito pelo contrário. No Novo Testamento, nós vemos Paulo dizendo que nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Nós recebemos, Romanos 8,15. A Bíblia diz que o apóstolo João também vai nos dizer que no amor não há medo. Perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo para continuarmos na caminhada cristã, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2,12. Mesmo tempo que, então, esse temor não é esse medo que nos escraviza, mas é uma liberdade no Espírito Santo, do Espírito Santo operado em nós, em nosso favor, para a glória de Deus. Paulo também diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, ou seja, caminhar na santificação diária, no processo de santificação, com temor e tremor diante de Deus. O próprio Senhor Jesus diz que nós não devemos temer aos homens, temer dos homens que podem matar o corpo, e somente isso, mas nós devemos temer a Deus, que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Em Lucas 12:4 assim. Então, temor a Deus não é medo que nos apavora. Temor a Deus não é esse medo que nos oprime, que nos destrói. Então, o que é o temor a Deus? E eu vou citar o pastor Paul Washer, que ele faz uma declaração, depois de dizer que o problema é que nós tentamos trazer verdades espirituais a respeito de Deus olhando para os homens. E nós não conseguiremos fazer isso porque os homens são inconstantes, os homens falham, os homens nos decepcionam. Então nós confundimos verdades a respeito de Deus quando comparamos com atributos que estão nos homens, presente na nossa vida cotidiana. Então ele diz que, depois que ele diz que nós não podemos ter os homens como base para entendermos o que é temor, nós devemos olhar para Deus. Abre aspas, ele diz assim: Deus possui nossas vidas nas palmas das suas mãos. Nós o tememos, mas Ele é bom. Então, nós não tememos somente por coisas como justiça, santidade, soberania, poder, força. Nós o tememos ou reverenciamos por causa do seu amor, sua graça, sua alegria. É a totalidade da sua grandeza que nos leva a vê-lo como separado em uma categoria infinitamente superior e apenas sua, e nos leva a tratar a Deus como aquele que tem o valor mais elevado. O temor a Deus é dar reverência a quem merece ter toda a reverência. Nós temos que entender que Deus é digno de nosso temor, não por haver algo inconstante na sua natureza, mas Ele é digno do nosso temor por causa da sua bondade e da sua grandeza. Talvez, queridos, nós olhamos para os homens e nós então entendemos errado o que é temor a Deus. Medo, pavor. Não é isso que é temor a Deus. Temer a Deus é um respeito reverente pelo nome e pela honra de Deus e pela sua palavra. Temer a Deus é um temor que nos mantém vigilantes e protegidos. Não nos esqueçamos, Hebreus 12:29 diz que Deus é fogo consumidor. Nós tememos a Deus, nós buscamos a Deus, não por causa do medo, do pavor, mas pelo seu caráter. Nós tememos a Deus por quem Ele é. Ele é infinitamente maior e mais elevado do que tudo que nós podemos pensar ou imaginar. Ele está numa dimensão inalcançável. Ele é o totalmente outro, totalmente diferente de nós, não é como nós. Ele é digno de ser temido. E ao mesmo tempo, Ele sendo tão diferente de nós, Ele é
plena justiça, bondade, santidade, equidade e beleza. Então ele é digno de ser adorado, o Senhor é digno de ser temido. Nós o tememos por causa do seu caráter, de quem ele é, da sua pessoa, E aí, queridos, quando nós olhamos para Abacuque é um profeta do reino do sul lá do reino de Judá. E ele então está profetizando um pouco antes de Nabucodonosor invadir o povo de Israel, o reino do sul, e levar cativo o povo de Israel e destruir lá os que ficam, os restantes que ficam. Então Abacuque, ele é o profeta que vai profetizar. Ele é contemporâneo de outros profetas e de homens da Bíblia, como Daniel, por exemplo. E ele vai profetizar sobre esse povo, nesse povo, imediatamente anterior, antes aqui do fato histórico da invasão de Nabucodonosor, que era o povo caldeu que invadiu então Jerusalém. Abacuque significa aquele que abraça. E aí alguns dizem que é aquele que abraça Deus. Por exemplo, Jerônimo Savonarola dizia que ele significava aquele que abraça Deus. Mas Lutero entendeu que significava que Abacuque é aquele que abraça o povo. Porque ele é aquele que vai interceder diante de Deus, vai levar a Deus o povo, como os profetas fazem, né? Vai levar a Deus o povo e vai convocar o povo ao arrependimento, à mudança de vida, à volta para o Senhor, como era todo profeta. O profeta tem um chamado de anunciar ao povo os oráculos de Deus. Por isso que ele diz sempre, assim diz o Senhor. Ele faz um papel diferente. Ele leva a Deus a iniquidade do povo. E depois ele intercede a Deus em favor do povo. Intercede em favor do povo. Abacuque aqui, irmãos, está num momento de crise. A nação está desolada. A iniquidade, a injustiça, a opressão do povo que se diz povo de Deus. E Abacuque então está em crise, o profeta em crise. Ele vai levar isso diante de Deus. Ele vai falar com Deus. A Bíblia diz, esse livro então começa com Deus, com Abacuque questionando a Deus pela sua aparente indiferença aos pecados do seu povo. E eu preciso aqui, irmãos, pontuar com os irmãos cada parte desse livro para nós entendermos um pouco sobre essa verdade do temor a Deus e do avivamento. Então preciso caminhar com os irmãos aqui. Abacuque começa questionando a Deus pela aparente indiferença de Deus diante do pecado do povo, da injustiça, da iniquidade, da opressão, da indiferença, da negligência. No capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Depois Deus responde, dizendo que ele está vendo tudo e que ele vai usar os caldeus ou os babilônios. Ele vai usar esse povo, um povo violento, conquistador, para disciplinar o seu povo. Deus responde a Abacuque, eu estou vendo, eu estou no controle, eu vou levantar uma nação poderosa, uma nação violenta que vai disciplinar esse povo. Capítulo 1, verso 5 ao verso 11. Abacuque, então, como todo profeta, ele denuncia o pecado, mas diante do veredito de Deus, ele se volta para interceder pelo povo. Então ele questiona a Deus se Deus não está vendo. Deus responde, eu estou vendo, vou mandar um povo disciplinar a minha nação, meu povo. Então ele começa a interceder agora por esse povo. Porque Deus diz a ele assim, Abacuque, vou levantar um povo ímpio para disciplinar um povo santo. E Abacuque diz, Senhor, mas como o Senhor vai usar um ímpio para disciplinar um povo santo? Ele intercede por Deus. Ele intercede, uma constante na vida dos profetas é essa, querido. Denunciar o pecado do povo e interceder pelo povo. Ele faz isso e depois ele decide esperar em oração. Capítulo 1, verso 12 a 17. E capítulo 2, verso 1. Deus responde de novo, mais uma vez. Ele diz que diante de Deus, não permanece o arrogante. Deus tratará com os arrogantes de seu povo, mas também trará juízo contra os caldeus, porque a iniquidade desse povo é muito grande. Deus declara 5 ais sobre os babilônios, no capítulo 2, de 2 a 19. Então, estou contextualizando os irmãos. Deus responde a Abacuque não permanecerá diante de mim os arrogantes.
eu abaterei o povo, mas eu também trarei juízo sobre os caldeus, porque Deus é justiça. E no final, após fechar sua denúncia e veredito, o Senhor reivindica para si aquele que somente Ele é, Deus e soberano. Capítulo 2, verso 20. Aí na sua Bíblia diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus vai punir. E diante dessas revelações gloriosas do Senhor, Abacuque então faz a oração que nós lemos. Quando ele então tem essa conversa com Deus, que nós não sabemos quanto tempo durou, quanto tempo ele ficou esperando na torre de vigia, né? Mas ele denuncia o pecado, Deus responde que vai punir o povo, ele intercede pelo povo, ele argumenta com Deus, e Deus responde que ele vai punir os ímpios, todos os ímpios. Não permanecerão diante dele nenhum povo, ninguém, nada, homens ímpios. Ele derrubará os arrogantes. Então, diante dessa resposta de Deus, desse veredito de Deus, ele então vai fazer essa oração que nós lemos. Diante dessas revelações, Abacuque faz essa oração em forma de canto, que todos nós conhecemos, né? Principalmente a partir do verso 17 até o verso 19, quando fala da figueira que não floresce, dos animais, né, arrebatados. Então, ele vai fazer essa oração. A conclusão é que se os caldeus têm um grande exército, o Senhor é invencível. Se os caldeus têm um exército poderoso, Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é maior. E ele está dizendo: não permanecerá diante de mim os arrogantes. Não importa quantos carros, quantos cavalos, quantos homens, quão habilidosos eles sejam na guerra, eu sou o Senhor da guerra, eu sou o Deus dos exércitos. Então, Abacuque, diante dessa expressão, dessa declaração de Deus, ele entende que os homens não devem ser temidos, somente Deus deve ser temido. Somente Deus deve ser honrado e só Ele é digno do nosso verdadeiro e profundo temor e tremor. Então, irmãos, Abacuque começa a sua oração em forma de canto com um espanto e com um clamor. Olha o que ele diz no verso 2: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações. E qual que é a conclusão dele? E me sinto alarmado. E aí então ele, consequentemente, em consequência do seu alarme, do seu temor, do seu espanto, por causa desse espanto, ele então ora a Deus: aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra. Eu ouvi as suas declarações e eu fiquei alarmado. Aviva a tua obra. Na nova versão transformadora, não está ali não, só escute por favor. Na nova versão transformadora, a Bíblia diz assim: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, e em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que estejas irado. Abacuque, irmãos, está cheio de temor de Deus, maravilhado, espantado, como cada um de nós deveria constantemente estar. Abacuque está maravilhado, espantado, como diz o pastor Roberto, absurdado, diante das revelações de Deus, da grandeza de Deus, como nós, cada um de nós aqui, que é cristão genuíno, cada um de nós deveria caminhar e viver. Absolutamente espantado com Deus. Isaías 8,13, veja o que Isaías diz. Isaías diz: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Está ali, né? Salmo 139, verso 6, depois que o salmista tem a visão e ele chega à conclusão a respeito da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus, de que não dá para fugir de Deus, é impossível
se afastar de Deus, ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. No Salmo 111, verso 10, o salmista diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência, todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Provérbios 8:13, a Bíblia diz, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então, Abacuque está alarmado, ele está com temor de Deus, está com temor, ele sabe quem Deus é. Deus disse a ele quem ele é. Mais uma vez, Deus se revela a Abacuque. Deus tem uma conversa íntima com Abacuque, entendeu, irmão? Deus tem uma conversa íntima. Abacuque tem uma percepção do mundo, uma percepção do universo, da igreja, do povo de Deus. E ele fala, será que Deus não está vendo? Eu preciso lembrar a Deus. E ele fala com Deus, Deus responde, Abacuque, eu sou Deus. Eu estou no controle e eu vou disciplinar esse povo. E ele então, diante dessas declarações de Deus, ele tem uma reação de profundo espanto diante, irmãos, da grandeza de Deus. Nós não nos espantamos mais, né? Nós não nos espantamos mais, nós não temos mais aquele temor do Deus que é amor, e é amor, profundo, verdadeiro, inigualável, infinito amor, mas ele é fogo consumidor. E nós devemos amá-lo e temê-lo por quem ele é. Não pelo que ele pode fazer contra nós, mas por quem ele é, por aquilo que ele já fez em nosso favor, porque ele ainda fará pela sua constância, porque ele não tem variação, porque ele não muda. Nós mudamos, mas ele não muda. E ele é plenamente justo. Todas as suas declarações são justas, todas as suas ações são justas, todos os seus vereditos, todos os seus diagnósticos são justos. Ele é digno de ser louvado e ser temido. Abacuque está atemorizado diante dessa expressão, desse pouco de mais conhecimento que ele teve de Deus, a respeito de Deus. E esse é o nosso primeiro ponto ali. Primeiro ponto, entrando nesse texto, o temor do Senhor, vamos ler ali, é presente e é aumentado em nós. À medida que nós conhecemos a Deus, nós somos mais tementes a Deus. Não há outra fórmula, irmãos. Não há outra fórmula. Se você se afastar de Deus, deixar de estudar a palavra de Deus, de caminhar com a igreja, de orar, né? De praticar os exercícios espirituais, de usar os meios de graça, o seu conhecimento de Deus vai se perdendo e você vai deixando o seu temor de Deus vai esfriando na sua vida, no seu coração. Você vai se afastando de Deus, o temor vai se apagando. Não é exatamente isso que aconteceu com o povo? Exatamente isso. Não havia temor. Abacuque percebe que não há temor. E ele então tem o temor multiplicado para ele e pelo povo todo, diante de Deus, as suas declarações. Então o temor do Senhor é presente e ele é aumentado, acrescentado em nós, à medida que nós o conhecemos, como ele se revela pelas Escrituras. Capítulo 2, verso 20, Deus diz, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Por que Deus diz o Senhor, porém? Está aí no verso 19, verso 18, no capítulo 2, aí na sua Bíblia. Verso 18. O Senhor está falando a respeito dos caldeus. E ele diz que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. E Deus então diz o seu último ai a respeito dos caldeus, verso 19, ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar, eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Por isso ele diz, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Os deuses deles não são nada, não podem nada.
Confiança deles é vã, é passageira, é temporária. A segurança deles é insegurança. Mas eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Se eles não têm fôlego nenhum, eu sou o autor do fôlego da vida. Ele é o Senhor. A verdade aqui, queridos, é que se você conhece a Deus, você o temerá. Se você verdadeiramente conhece a Deus, você o temerá. Isso vai quebrantar você e vai manter você quebrantado. Se você conhece a Deus, você temerá a Deus. E você não fará confusão entre temor e medo, entre temor e pavor, entre tremor e pavor. Você não fará confusão. Ele será o seu espanto, mas esse espanto é um espanto maravilhoso. Excelso, Senhor. Avivamento genuíno é precedido de quebrantamento. Abacuque está dizendo, eu estou alarmado, Senhor. Estou alarmado. Então, Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Avivamento é precedido de quebrantamento. Nós não devemos achar que Deus vai trazer o quebrantamento se nós não o buscarmos. Nós não podemos achar que vamos ficar às quintas-feiras aqui, ou semanas de oração, clamando por avivamento, sem que nós verdadeiramente o busquemos de todo o coração. Sei que nós façamos aquilo que a Bíblia diz, que o pastor pregou várias vezes, né? Nos despojarmos e nos revestirmos. Nós não podemos esperar que o Senhor venha com avivamento, se nós não estivermos dispostos a buscá-lo de todo o nosso coração. Todo o nosso coração. Então, para isso, nós precisamos conhecer o Senhor. Veja o versículo 14, do verso 2. Versículo 14. O Senhor diz, ali tem um slide. Verso 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Daqui a pouco vem, né? Queridos, o Senhor está dizendo, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E eu quero dizer para os irmãos, conhecimento de Deus cobrindo a terra é avivamento. Conhecimento de Deus permeando, né, inundando toda a terra, isso é avivamento. Isso é verdadeiro avivamento. Conhecimento de Deus em toda a terra, transformando vidas, transformando corações, mudando homens, transformando pecadores inconversos, perdidos em pecadores salvos, regenerados. Isso é avivamento. Então nós vamos clamar por isso, Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra. E nós vamos dizer, Senhor, eu vou buscar conhecer o Senhor. Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Em segundo lugar, o temor do Senhor aumenta nossa vigilância pessoal e consciência do poder destrutivo do pecado. O temor do Senhor aumenta nossa vigilância pessoal e nossa consciência do poder destrutivo, destruidor do pecado. Capítulo 3, verso 2, ele diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque está alarmado pelo que ele ouviu do Senhor, nós já falamos, e aqui cessam as suas queixas. Ele não tem queixas mais. Ele está alarmado, e aqui acabam as suas queixas por causa do pecado de Judá e começa a intercessão pelos pecadores de Judá. Então, quando Deus diz a ele o que é que está acontecendo verdadeiramente, quando Deus abre os seus olhos espirituais, Abacuque para de se queixar pelos pecados de Judá e começa a interceder pelos pecadores de Judá. Abacuque está dizendo, querido, Senhor, em outras palavras, está dizendo, Senhor, eu entendi, a tua indignação é justa, nós somos culpados. O pecado é terrível, o pecado é destruidor.
Então, Senhor, o Senhor está certo. Eu clamei ao Senhor, eu perguntei ao Senhor se o Senhor vai punir os homens, o teu povo, com uma nação ímpia. E o Senhor me responde que o Senhor é santo, que o Senhor está irado, porque o Senhor é justo. Os homens estão em justiça, mas o Senhor exercerá justiça sobre toda a terra. E ele diz, Senhor, a sua ira, a sua indignação é justa, é santa, é perfeita. O Senhor é santo. Mas então ele diz, Senhor, mas nessa tua ira, que é santa, que é justa, que é perfeita, nessa tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Meu Deus, é justo o Senhor estar irado. É certo o Senhor estar irado. Nós somos merecedores de toda a sua ira, de toda a sua indignação, de todo o seu julgamento, de todo o seu juízo. Nós somos merecedores, Senhor, mas eu conheço a sua ira, mas também conheço a sua misericórdia, e é nela que me apego, é a ela que eu apelo. Usa a sua misericórdia sobre o povo, Senhor. Porque o pecado é terrível, o pecado é horrível, o pecado nos mata, nos destrói, nos afasta, e o pior de tudo é que ele nos afasta do Senhor. Mas o Senhor é misericordioso. Então, Senhor, nessa tua ira, nessa tua indignação santa, justa, perfeita, meu Deus, lembra-te da misericórdia. Lembra-te da misericórdia. Lembra da misericórdia. O temor do Senhor nos constrange quando nós pecamos. Nos constrange. Nós podemos, irmãos, olhar, por exemplo, para Neemias. Quando Neemias recebe a informação da ruína que está em Jerusalém, Neemias, ele vai orar a Deus, ele não fala com Deus, Deus perdoa o pecado lá daquele povo, daquela nação. Ele diz, Senhor, os nossos pais e eu, o nosso povo, nós pecamos contra o Senhor. O temor do Senhor, irmãos, produz quebrantamento por causa do pecado. Produz quebrantamento. O temor do Senhor nos esmaga, assim, no sentido de que se nós vivemos dissolutamente, esse temor é um alarme que aciona em nós. E é por isso que nós devemos andar perto de Deus, conhecendo a Deus, porque senão esse alarme vai, apagando. Daqui a pouco você está fazendo, nem está mais se incomodando, achando tudo normal. Nós vivemos um tempo na igreja que tudo é normal, não tem nada a ver, depende do contexto. Pecado não é mais pecado, pecado a gente muda a palavra para outra coisa, é desvio, é fraqueza. A Bíblia diz, é pecado. É pecado. Abacuque está dizendo, Senhor, não esqueça a sua misericórdia. E ele diz ainda, Deus, o que ele clama por avivamento? Ele diz, Deus, desperta-nos. Senhor, desperta-nos. Reaviva-nos, reaviva. Nós estamos dormindo, Senhor. Desperta o seu povo. Desperta. Restaure o temor do Senhor no meio do seu povo. Olha, Abacuque está clamando, Senhor, nessa ira que é justa, lembra da misericórdia. Mas, Senhor, também desperta esse povo. Desperta esse povo para a realidade. Diz que o Senhor falou para mim e comigo. Desperta o povo para a realidade de quem o Senhor é. Desperta o povo para a realidade de que o Senhor é santo, santo, santo. Desperta o povo para a realidade de que o Senhor separou um povo, chamou de seu, para que ele ande separado do pecado, para que ele seja um reflexo, uma pregação, um testemunho de que ainda há um Deus justo, santo, soberano, separado, e que esse povo está refletindo a imagem desse Deus, que ele vai restaurando aos poucos, de glória em glória, até a vinda do Senhor Jesus. Abacuque diz, Senhor, desperta o entendimento desse povo, Senhor. Desperta o entendimento desse povo, tira esse povo desse secularismo, dessa visão mundana das coisas. Atrai o coração desse povo para a necessidade de santificação, para andar quebrantado, quebrante o coração desse povo. Senhor, para que daqui a um tempo o Senhor não tenha que voltar com outro profeta, falando as mesmas coisas, e Deus volta, e Deus volta, e Deus volta, e Deus volta. À medida em que o temor de Deus, ou a Deus, é uma marca crescente no cristão, o seu quebrantamento o ajudará
a não pecar com palavras, atitudes, pensamentos, ações. Ele vigiará. Um cristão que tem o temor correto de Deus, ele vigiará cada aspecto e dimensão da sua vida, com o firme propósito de não ofender ao seu Senhor. Veja, o objetivo aqui é não ofender a santidade de Deus, né? O verdadeiro temor. Por que você não peca? Por causa do temor a Deus. Porque eu não quero ofender ao meu Senhor. Então, ele não quer ofender o Senhor. Cristão que tem o seu temor correto, ele será um marido melhor, será um pai melhor, será um filho mais santo, né? Também serve para a mulher, para a mãe, será um homem na sociedade transformado pelo Evangelho, né? E aí, queridos, uma verdade é o seguinte, que se isso não provocar, se isso não fizer você experimentar um avivamento na nação, ou na igreja de Deus, no Brasil, ou no mundo, se você, aumentando o seu temor e vivendo em santo temor a Deus, se isso não provocar, não fizer você experimentar um avivamento em nível nacional, muito provavelmente você vai experimentar um avivamento na sua vida pessoal e na sua família, na sua casa. Você pode não experimentar um avivamento como os avivamentos ao longo da história, como Atos 2 e todos os avivamentos que Deus promoveu na história, ao longo dos anos, da história da igreja. Você pode não experimentar um avivamento de magnitudes aí, nacionais ou mundiais, mas é muito provável, é bem provável, que você experimentará um avivamento na sua casa, na sua família, com os seus e na sua vida pessoal. Na sua vida pessoal. Terceiro lugar, o temor do Senhor gera no cristão verdadeiro. Agora, no capítulo 3, 17. Capítulo 3, 17. São 2 versículos só, 17 a 19, mas cheios de adoração, né? Cheios. Não está ali não, queria que você lesse a sua Bíblia aí. Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Então, o temor do Senhor, verdadeiro, genuíno, produz no cristão também verdadeiro, genuíno, a adoração verdadeira, genuína. Temor do Senhor produz adoração verdadeira. No verso 18 ele começa dizendo, todavia, as circunstâncias não são boas. Deus já disse que não são e não serão boas. Mas, apesar disso, todavia, eu me alegro no Senhor, porque eu me alegro no Senhor. Eu me alegro nele, na pessoa de Deus, nos seus atributos santos, nas suas qualidades santas, na sua verdade, no fato de ele ser fiel e verdadeiro, no fato de ele ser constante, no fato de ele ser perfeito. Me alegro nele. A verdade aqui, queridos, é que todas as vezes que Deus exalta e exerce suas qualidades santas, todas as vezes que Deus exalta e exerce suas qualidades santas, seu caráter, e mostra a sua justiça, santidade e retidão, o cristão verdadeiro se rende em adoração. Todas as vezes que Deus exalta a si mesmo, exalta a sua beleza, exalta os seus atributos santos, a sua santidade, a sua justiça, a sua ira santa. Todas as vezes que Deus exalta a si mesmo, que Deus mostra quem Ele é, que Deus se manifesta, mais uma vez confirmando tudo aquilo que Ele já disse a respeito dEle mesmo, todas as vezes que Deus é exaltado, não importam as circunstâncias,
Um cristão verdadeiro se rende em adoração. Porque nós amamos a Deus pelo que Ele é. E nós tememos a Deus por quem Ele é. O cristão se rende em adoração. Deus não muda. Ele é absolutamente coerente e zeloso para cumprir a sua palavra. Ele é confiável. Ele é uma rocha inabalável. Deus é rocha inabalável. Olhe, querido, no verso 16. Olhe no verso 16 do capítulo 3. Talvez você pense, será que Abacuque entendeu errado, né? Abacuque entendeu errado. Ele não entendeu errado. No verso 16 ele diz, ele repete sobre o que ele ouviu. Ele diz, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Imediatamente antes da adoração, Abacuque está dizendo, eu entendi. O Senhor disse, vou usar os caldeus, e eu não vou mudar esse veredito, essa sentença já está dada. Eu vou usar o povo caldeu para oprimir, para disciplinar o meu povo, para levar esse povo cativo, para tomar os bens, para destruir famílias. Eu vou usar esse povo ímpio. E Abacuque diz, eu ouvi isso, me comovi, tremeram os meus lábios, podridão se apossou de mim, meus joelhos, mas eu fiquei em silêncio. Fiquei em silêncio, que eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então veja, ele não está adorando a Deus por causa das circunstâncias, né? Avivamento verdadeiro é quando você adora a Deus, anda com Deus, serve a Deus, obedece a Deus, independente das circunstâncias. Se está tudo bem, se está tudo mal, se está dando certo, se não está dando certo, importa obedecer ao Senhor, andar com o Senhor, viver para o Senhor. E essa é a oração que Abacuque faz, queridos. Se você entender e perceber, você vai ver que nós estamos escutando de avivamentos por aí, mas não está parecendo que é isso aqui, né? Não parece que tem esses elementos. E nós, então, fazemos uma conferência, um seminário de avivamento. E nós pregamos esse texto. Mas nós não estamos pregando esse texto. Estamos usando esse texto para outras coisas. O que o texto diz é isso que ele diz. Está aqui. Então, avivamento, Abacuque está orando a Deus por um avivamento. Nós devemos orar a Deus por um avivamento. Devemos continuar orando. Mas há a responsabilidade humana. Deus pode começar um avivamento nessa igreja. E eu tenho, irmãos, eu creio, eu tenho uma convicção que o avivamento virá pela palavra. À medida que a palavra for restaurada no seu lugar central, nos púlpitos das igrejas, o avivamento virá. Quando a palavra tomar o seu lugar devido, de honra, e for pregada com fidelidade, o avivamento virá. Então nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. E nós precisamos tomar essas posições de Abacuque. Amém? Tomar essas resoluções, essas decisões, essa intercessão quebrantada, essa vigilância diante do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tema o Senhor. Sabe por que nós muitas vezes distorcemos a verdade a respeito do temor de Deus? Porque nós, como o Paul Washer já disse, né? E nós também percebemos isso, nós não vemos nem mesmo sombras desse temor na nossa sociedade. Nós não vemos os filhos temendo os pais. Sabe o temor aos pais? Não tem temor aos pais. Porque as pessoas acham que esse temor é errado, né? Acham que esse temor é medo. Não é medo. O pai tem que exercer autoridade sobre o seu filho. E o filho tem que temer o seu pai. Não com medo de ser castigado por alguma coisa errada, mas porque sabe que o temor é proteção. Que o temor é cuidado, que o temor é zelo. E o seu pai, terreno, é digno desse temor. Então nós confundimos, nós fazemos sombras. E por isso que essa geração é tão distante do conceito de temor. Cada vez mais, geração após geração. Conclusão, queridos. Conclusão. Concluímos que agir e viver desprezando o temor a Deus
ou de Deus é afastar, lançar para longe de nós a realidade e a possibilidade de um avivamento genuíno. Onde falta temor a Deus, sobra temor aos homens. Não haverá avivamento onde não há temor a Deus. E a pergunta, você precisa de avivamento? Então, querido, viva uma vida de temor a Deus. Pela sua palavra, pelo seu Espírito. Vamos orar.